Agora são 6h30, chegando às festas de final de ano, né? Muita gente quer aproveitar esse momento para ficar com a família, mas aí muitas vezes não consegue uma folga. Como é que será que fica a situação do trabalhador nessa época? Quais são os direitos, os deveres das empresas? Quem tira as nossas dúvidas é o advogado Paulo Vitor Soto, que já está aqui conosco no estúdio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia, telespectador. Essa é uma dúvida, deve ser, acho que, bem recorrente, né? Porque todo mundo quer folgar. Chega fim de ano, Natal e Ano Novo, todo mundo quer ter aquela folga básica, né? Aquele recesso básico, né? Todo mundo, Linda. Querendo ou não, é uma época que você já almeja demais o final de ano para descansar. Acontece que muitas categorias, ao invés de descansarem, vão terminar trabalhando mais do que o normal. Para começar, quais são os dias, por exemplo, que os empregados têm direito a folgar nesse período de fim de ano? Ou não tem isso? Regra geral, Linda, por lei, só o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro, que são considerados feriados nacionais. Apenas esses 2 dias, por lei, o empregador é obrigado a conceder folga, porque são feriados, como todos os outros feriados que acontecem durante o ano. Mas nesse ano, por exemplo, né, que tem a véspera cai no sábado e o dia cai no domingo, tanto o Natal quanto o Réveillon. Nesse sentido, existe a possibilidade de uma folga? Também, infelizmente, não. O dia 25 céu. é aquela história. Já cai, como qualquer feriado, que cai no final de semana, um dia não útil, ele vai ser considerado apenas um feriado e a folga não vai ser jogada mais para frente. Pode acontecer de algumas categorias que recebem de forma diferenciada, escala de plantões, por ser um domingo incomum, por ser um domingo que é considerado feriado, ela pode receber a mais pelo dia trabalhado. Mas, infelizmente, não vai haver a prorrogação do feriado para um dia subsequente, para que o trabalhador venha a gozar dessa folga. Algumas categorias, e eu tiro pela nossa, né, na imprensa, trabalham com uma escala especial, vamos dizer assim. Né? E aí é feito toda uma matemática para que as pessoas possam folgar ou no Natal ou no Ano Novo. Isso é permitido? É legal? Sim, sim. De acordo com a própria liberalidade do empregador e dos empregados, é possível que seja formalizado um acordo de compensação de jornada, se for o caso, ou até mesmo regime especial de plantão, para que um trabalhador venha a trabalhar durante todo o final de semana de Natal e folgue durante todo o final de semana de Ano Novo. É possível, desde que esteja acordado, desde que esteja previsto até mesmo na convenção coletiva. Mas, assim, a liberalidade das partes é quem vai fazer a lei nesse caso. Muito bem. Tem já a pergunta dos telespectadores. Se você tem dúvida, manda aí pra gente, né, Desirê? Isso mesmo. Bom dia, Linda. Bom dia, Paula. É o seguinte, eu acho que você já respondeu aí mais ou menos a dúvida aqui do Romário, mas aí vamos ver se a gente consegue responder tudo. Ele disse o seguinte, a empresa que eu trabalho vai trabalhar no dia 24 e 31 e vamos trabalhar 4 horas nesses 2 dias a mais. Só que a gente vai pagar com um feriado no próximo ano, ele disse, né? Quero saber se está correto a gente pagar essas 4 horas da véspera de Natal e as 4 horas na véspera de Ano Novo, porque a folga que a gente aqui na empresa, ele disse que é 5 por 1. Não sei como funciona. Bom dia, Desirê. Bom dia, Romário. Essa sua pergunta, Romário, talvez seja a pergunta que todo mundo mais faz. É obrigado a empresa liberar o empregado na véspera, mais cedo, no dia 24 e 31? Por lei, não. A questão da extensão da jornada, ela pode ocorrer nesses dias? Pode, como qualquer outra categoria ou outro dia que o empregador venha necessitar dos seus serviços. É possível que ele estenda essa jornada. Acontece que, se por acaso essa jornada ela deve ser obedecida, o limite de extrapolação de jornada de 2 horas por dia. A compensação máxima, é o limite máximo de hora extra por dia. Você mencionou que sua categoria tem folga de 5 por 1. Provavelmente deve ser a categoria da hotelaria, que já tem uma 5ª folga mensal. No domingo, que vai ser o dia 25 e dia 1º, você já não vai trabalhar e vai ter 2 domingos de folga. Mas a compensação no dia anterior, o trabalho do dia anterior pode ser compensado posteriormente, sim, desde que observado os limites. Tem mais perguntas? Tem. O Carlos, Paulo, ele diz o seguinte, eu trabalhei em um restaurante, 2 turnos, almoço e jantar. Vou folgar dia 24 deste mês, apenas no jantar. E trabalho dia 25, dia e noite, né? Almoço e jantar. Dia 31 eu folgo o jantar e dia 1º o dia todo. Tenho direito a receber o feriado do dia 25? Ele disse que tem folga todas as segundas-feiras. Provavelmente, ele trabalha no restaurante, Isso. A categoria da hotelaria, restaurantes e hotelaria.
A convenção coletiva dessa categoria, como eu acabei de dizer, ela prevê uma folga semanal e, além de uma folga semanal, deve-se haver uma quinta folga mensal, obrigatoriamente aos domingos. Ou seja, em alguma semana do mês, o empregado vai ter uma folga a mais. Em relação ao caso que você trouxe, é possível, do mesmo modo que no caso do Romário, fazer a compensação de jornada, sim. Agora, havendo o trabalho em feriados, pela categoria da hotelaria, não deve haver um acréscimo na sua remuneração, porque já há o pagamento da quinta folga mensal posterior. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, quanto aos trabalhadores que trabalham em regime de plantão na jornada 12 por 36, né? Como, por exemplo, porteiro, vigilante. Como é que acontece nesses casos? A jornada 12 por 36, Linda, ela já é uma jornada especial e que já engloba os feriados e os domingos. O que é que acontece? Antigamente havia uma discussão se quando esse plantão caísse num feriado, deveria ser remunerado de forma diferenciada. Já está pacificado hoje em dia pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que quando o regime de plantão cai no feriado, deve ser remunerado em dobro. O que é que vai acontecer nesse ano especialmente? Se fosse um dia comum, o sábado e domingo, o trabalhador não iria receber o domingo dobrado, porque o domingo não é pago de forma dobrada. Entretanto, como os domingos, dia 1º e 25 de dezembro, 1º de janeiro e 25 de dezembro, são feriados, essa categoria que o plantão cair nesses dias vai receber de forma dobrada. Muito bem. O que mais, Desirê? Tem uma dúvida aqui. Quero saber se professores e auxiliares não têm esse direito de recesso durante a semana entre o Natal e o Ano Novo. Tem que se analisar também a categoria coletiva, a convenção coletiva da categoria, desculpe. Nesse caso, eu não me recordo de forma detalhada, mas eu sei que a convenção da categoria dos professores, do Sintemp, ela prevê um recesso a mais nesse período, tanto no mês de julho quanto no mês de dezembro e janeiro, janeiro. Tem que se analisar caso a caso. Nesse caso, a gente tem que verificar a convenção deles. Aqui tem uma pergunta da França de Cabedelo. Ela está perguntando que no caso dos caseiros, como é que funcionam aí as folgas? E eu já emendo a pergunta para as pessoas, né, para os trabalhadores que vão prestar serviço na noite de 24 para 25 e na virada do ano também. Quais são os direitos? Tem direito à folga? Tem direito a ganhar algo mais? Enfim. A questão dos caseiros. Os caseiros, eles são empregados domésticos, Linda, certo? Via de regra. Eles são empregados domésticos e, hoje em dia, todas as regras aplicadas aos empregados comuns são aplicadas a eles. Por lei, ele só tem direito a folgar os domingos, no dia 25 e dia 1º. Não é necessário haver a liberação mais cedo, por exemplo, no dia 24. Em relação às categorias que vão trabalhar no sábado à noite, na véspera, dia 24 e dia 31. Nesse caso, deve-se haver uma compensação de jornada se houver extrapolação da jornada. Se por acaso a rotina do trabalhador, a jornada do trabalhador já for prestada no período da noite, não deve haver nenhuma compensação, nenhum pagamento a mais por isso, porque não é obrigatório a concessão de folga nesses dias. Tem mais perguntas? Olha só a dúvida da Osvanja de Bahia, viu, Paulo? Eu estou de férias, a minha volta vai ser no dia 30. Eu tenho direito à folga no dia 1º? Tô achando, Osvanja, mulher, que tu tá cansada mesmo, viu? Sim, sua folga é concedida sim no dia 1º. Apesar de suas férias irem até o dia 30, você pode trabalhar o dia 31 normalmente, porque não é o feriado, não é ponto facultativo. E no dia 1º você tem direito por lei a folgar, sim, se você eventualmente trabalhar no domingo. Mais uma perguntinha. Tem uma dúvida aqui. A empresa que trabalha, ela tem o direito de colocar a folga referente ao feriado o dia que ela quiser, sem comunicar, sem combinar com o funcionário? Não. No caso, a folga trabalhada no feriado, no caso do trabalho no feriado, ele deve ser compensado posteriormente com a folga subsequente. O ideal que a gente sempre recomenda é que seja acordado entre as partes. Se não for possível esse acordo, que seja feito em escala de folgas e que essa escala seja previamente estabelecida para que o trabalhador possa se programar. Não é simplesmente a empresa chegar no dia anterior à folga e dizer, você está de folga amanhã. Tem que haver uma comunicação antes, um acordo entre isso ou um estabelecimento de uma escala de folgas. Tem que haver aí que seja bom para todo mundo, né? Porque também assim não dá, a pessoa não se programa, enfim. Mas, Paulo, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você, Linda. O Paulo que vai viajar semana que vem, já estou sabendo, né? Vai entrar no recesso dele. Feliz Natal, então, viu? Obrigado, Linda. E desejar também já ao telespectador e desejo também a você. Mas antes do ano novo, estamos de volta aqui para continuar trabalhando. E para falar de outros assuntos também bem importantes para toda a população. Obrigada, viu? Obrigado a você, Linda. Valeu. Obrigado, telespectador, mais uma vez.